Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, lembrando que o Flamengo ainda está de férias e o elenco se reapresenta dia 12, obviamente o elenco principal, porque o Campeonato Carioca para o Flamengo vai começar no dia 11 e vocês sabem que nesse início de competição do estadual será a garotada do Sub-20, inclusive será um bom momento para alguns jogadores se destacarem, se apresentarem aos torcedores e também mostrar para o técnico Felipe Luiz, quem sabe podem ser um reforço caseiro futuramente na temporada 2025. Inclusive, o Iago, ele tem contrato curto, o zagueiro Iago, jogador valorizado aí no mercado, o Flamengo precisa renovar o contrato desse atleta. Vamos lá, pessoal, eu tenho aqui algumas informações. Eu conversei com a diretoria do River Plate sobre o Vinha e a gente vai trazer detalhes dessa saída do Vinha para o River Plate, e tem também Felipe Luiz na mira do Chelsea, é isso mesmo, para ser o comandante, pelo menos é o que está noticiando a mídia inglesa, e a gente vai comentar esse assunto também no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de dizer o seguinte: futebol brasileiro de férias, parado, mas lá na KTO, a nossa parceira, você continua se divertindo bastante, porque lá tem campeonato internacional, não tem só futebol, tem basquete, tem outros esportes também. Então você que gosta de fazer aquela fezinha, se divertir, corre na KTO, porque lá certamente você vai encontrar as melhores odds, os melhores mercados. Pessoal, vamos lá. Eu vou falar desse assunto porque tem muito torcedor do Flamengo e também tem muito torcedor do Cruzeiro que me acompanha aqui no canal. Eu fico muito feliz com isso, me perguntando sobre Gerson. Sim, o Cruzeiro insiste na contratação do Gerson. Sim, ele chegou a ser oferecido ao Flamengo antes de iniciar as negociações com o Cruzeiro. Sim, isso aconteceu 6 meses depois da saída do Gerson do Flamengo. O mais engraçado é o pai e representante do atleta da entrevista, inclusive um abraço para o Samuel Venâncio, meu parceiro lá de Belo Horizonte, faz um grande trabalho acompanhando o Cruzeiro. O Marcão deu uma entrevista ao Samuel Venâncio falando que o jogador pensa em seleção brasileira, mas ninguém pergunta ao Marcão, inclusive eu entrei em contato. Vene, por que você não tenta? Eu tentei, entrei em contato, porque a minha pergunta é: você está dizendo que o Gerson quer voltar ao futebol brasileiro pensando na seleção brasileira, mas 6 meses atrás ele era capitão do Flamengo, contrato renovado, um dos maiores salários do futebol brasileiro, ídolo no Flamengo, convocado para a seleção brasileira, porque ele tinha sido convocado para a seleção brasileira. E aí, depois de alguns meses da renovação, vocês simplesmente pagam a multa rescisória e vão para o Zenit assinando um contrato de 5 anos. E agora, 6 meses depois, vocês alegam que o Gerson quer voltar para o futebol brasileiro porque está pensando na seleção brasileira. E outra, o Gerson não deixou de ser convocado para a seleção porque ele está no Zenit, não. Sabe por quê? O Luiz Henrique, no Zenit, continua sendo convocado. Douglas Santos, lateral do Zenit, continua sendo convocado. O Gerson parou de ser convocado para a seleção brasileira porque ele não está jogando futebol bem. Ele caiu de rendimento. O fato dele voltar para o futebol brasileiro e, quem sabe, vestir a camisa do Cruzeiro não vai fazer ele voltar a ser convocado, não. Muito pelo contrário, arrisco a dizer que ele, dificilmente ele será convocado novamente, porque a concorrência no setor dele é grande. E o Cruzeiro aumentou a proposta para ter o Gerson. 12 milhões de euros, mais o zagueiro Jonathan Jesus, que está avaliado entre 12 e 15 milhões de euros. Ou seja, a nova proposta gira em torno de 24 até 26 milhões de euros. O clube russo, que inicialmente pediu 40 milhões de euros, ainda não deu resposta sobre a nova oferta do Cruzeiro pelo seu camisa 9. Olha só, gente, com todo respeito, o Cruzeiro está indo bem, está fazendo a contratação de jogador importante, mas fique ciente do pacote. O pacote Gerson nunca terminou um contrato em um clube de futebol. Nunca. Sempre saiu antes. Então, já saiba, se contratar o Gerson, daqui a 6 meses, vamos ouvir por aí que o Gerson pode sair do Cruzeiro. Todo mundo sabe disso. Dito isso, galera, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar do Felipe Luiz, porque ele entrou na mira do Chelsea. Pelo menos é o que a mídia inglesa está noticiando, que Felipe Luiz foi apontado um dos candidatos para assumir o comando do Chelsea, em substituição a Enzo Maresca, que foi demitido aí recentemente.
Essas informações são do jornal inglês The Telegraph, e é um jornal que, assim, tem muita credibilidade lá fora, tá? O técnico do Flamengo disputou a preferência da diretoria com o britânico Liam Rosenior, atual treinador do Estrasburgo. Rapaz, olha o Felipe Luiz. Lembrando que o Felipe Luiz tem uma bonita história lá no Chelsea também, tá? Ele foi jogador do Chelsea também. Gente, o Felipe Luiz acabou de renovar, mas é aquilo, tem uma multa rescisória. Pagar a multa rescisória e sair faz parte do contrato também. Eu acredito que o Felipe Luiz fará isso? Não. Eu acredito que o Chelsea vai querer a contratação do Felipe Luiz agora? Também não acredito, mas não seria um absurdo. Vene, qual é a multa rescisória do Felipe Luiz? Não sei. Juro para vocês que eu não sei. Foi algo que eu não consegui descobrir. O que eu sei foi a multa rescisória ficou estabelecida um valor até mesmo baixo. Porém, não sei qual é o valor. De verdade, se eu falar para vocês aqui, eu vou estar mentindo, e eu sempre falo a verdade para vocês. Quando eu não sei a informação, realmente eu não sei. Agora, se ele pagar a multa rescisória e sair, eu acho que, entre aspas, vai queimar seu filme com a torcida do Flamengo, porque vai ser basicamente o que o Jorge Jesus fez na ocasião. Opa, tudo certo. Vamos ver se é notícia, qualquer coisa a gente fala aqui ao vivaço para vocês. Galera, Vinha, vamos lá. Lateral esquerdo está muito perto mesmo de assinar com o River Plate. Conversei com a diretoria do River Plate, um membro da diretoria do River Plate, confirmando que está praticamente tudo certo. Alguns ajustes sendo feitos com o Flamengo, questão de forma de pagamento, da obrigação de compra, se o Vinha bater a meta, e aí o River Plate é obrigado a comprar o jogador junto ao Flamengo. Vamos lá, recapitulando. O Vinha ele vai ser emprestado ao River Plate por 12 meses, com uma obrigação de compra de 50% dos direitos econômicos se ele jogar pelo menos 50% das partidas do River Plate na temporada. E quando eu falo jogar, é apenas entrar em campo. Não tem mínimo de minutagem na partida, nada disso. Entrou em campo, já conta como um númerozinho ali para ele bater essa meta. Então, digamos que o Vinha, ele consiga performar com a camisa do River Plate. Eu, particularmente, sou totalmente contra essa negociação. Não faz o menor sentido você liberar o Vinha, a não ser que o Flamengo tenha a informação que o Vinha não vai conseguir mais ser o Vinha antes da lesão no joelho, porque foi uma lesão extremamente grave. O que eu não acredito que seja isso, porque ele continua sendo convocado para a seleção uruguaia. Gente, a gente sabe que se tivesse essa informação de bastidores, a seleção uruguaia não estaria convocando o jogador. Então, o Alexandre ele tem contrato até dezembro desse ano. É uma incógnita. O que vai acontecer com o Alexandre? O Ayrton Lucas, embora seja um jogador que o Felipe Luiz goste muito, mas eu não consigo ter 100% de confiança no Ayrton Lucas. O Vinha, para mim, é o segundo melhor jogador da posição. Mas tem essa questão da parte física, como a gente sabe, ele não está 100%, mas ele pode ficar 100%. O que eu acharia ideal seria emprestar sem opção de compra, sem obrigação de compra, porque se ele performar, o River Plate teria que negociar com o Flamengo para poder comprar esse jogador. Gente, o River Plate pode ter esse jogador, 50% dele, beleza, um valor muito ok. É um jogador valorizado. Eu, particularmente, acho um erro esse tipo de negociação. Mas eu estou falando isso sem ter mais detalhes em relação à questão física dele. Então eu não quero ser leviano, mas olhando por fora, um jornalista que acompanha o dia a dia, que acompanha o futebol do Vinha, que acompanha a provável não manutenção do Alexandre após o término do contrato dele, o Ayrton Lucas, eu não faria esse modelo de negócio. Mas o Flamengo está muito perto de fazer. Então, enfim, é lamentar porque eu acho que o Vinha poderia ser mais utilizado no Flamengo. E eu estou gravando esse vídeo aqui dando a minha opinião porque eu acho importante também. Eu não sou um jornalista apenas para trazer informação, eu gosto de dar as minhas opiniões, como eu faço lá no SBT, e acho que não é uma boa operação pensando no Flamengo. O jogador, ele quer ir porque ele quer jogar, até porque daqui a 6 meses ele tem uma Copa do Mundo a disputar. Eu entendo o Vinha, tá? Lamento apenas, porque eu acho que ele poderia ser melhor utilizado no Flamengo e eu gostaria
da opinião de vocês em relação a esse assunto aí. Podem comentar à vontade, vocês concordam comigo, discordam, não, o Flamengo tem que liberar logo, o Flamengo está certo em botar essa obrigação de compra. Quero a opinião de vocês. Lembrando, a obrigação de compra é de 50%, ou seja, não vai passar de 4 milhões de euros essa obrigação de compra. Acho muito difícil isso, até porque o Flamengo pagou 8,1 milhões de euros por 100%. É um jogador que está desvalorizado no mercado e também vem de uma grave lesão no joelho. Então, duvido que seja mais de 4 milhões de euros por 50%. Eu ainda não... Quer dizer, eu tenho a informação, mas eu ainda não posso passar para vocês a pedido da pessoa, porque está esperando a assinatura de contrato. Beleza? Tamo junto, valeu, forte abraço, fui!